mas nós vamos tentar falar um pouco em português, um pouco em espanhol, tanto em portunhol, mas a apresentação está toda em espanhol. Acho que outra coisa importante dizer aos senhores é que, de comum acordo com a organização, nós alteramos o tema e vamos dar um panorama dos transportes metroferroviários brasileiros, até em função da importância desse transporte no Brasil. Então vamos falar pouca coisa em relação aos espaços urbanos, mas mais da criação da Associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos, que foi um ganho muito grande que nós, metroferroviários, tivemos no Brasil para potencializar o segmento sobre trilhos, e não só potencializar, mas dirigir as ações do governo federal, do governo estadual, e nas ações aí em função do desenvolvimento do transporte sobre trilhos. Bom, um pouquinho da nossa associação. A nossa associação, na realidade, ela tem como missão promover o desenvolvimento e a melhora do transporte de passageiro em carriles em Brasil. Nossa visão ser reconhecida e respeitada como uma referência em la defensa do setor de transporte de passageiro em carriles em Brasil e no exterior, e nossos valores: ética, responsabilidade, transparência, compromisso e sustentabilidade. A nossa associação tem como componentes todos os concessionários de transporte ferroviário do Brasil, bem como todos os fornecedores, conforme a gente está vendo aqui, Bombardier, Alstom, Siemens. Todos os fornecedores também estão presentes na associação. Acho que é importante dizer que a representatividade que hoje nós temos, com apenas 3 anos de existência, a NP Trilhos já habla em nome do setor de transporte e carril de passageiros no Brasil. Somente 99% já fazem parte da nossa associação. E praticamente dos 99%, 75% estão entre São Paulo e Rio, que através da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Metrô de São Paulo, Metrô Rio e Supervia, da qual eu sou diretor de operações. Supervia é os trens urbanos do sistema do Rio de Janeiro. Um panorama do transporte de passageiros sobre reles em Brasília. Praticamente, Brasil, temos 15 sistemas urbanos de passageiros em carriles, distribuídos praticamente em 11 estados e Distrito Federal. Os sistemas ferroviários estão presentes praticamente em menos de 45% de estados brasileiros. Estes sistemas são operados por 15 companhias, todas governo, todas públicas. Praticamente só 3 são privadas, numa parceria público-privada entre governo estatal e entes privados. Somos responsáveis em transporte sobre reles de 9 milhões de passageiros diariamente em Brasília. Se a gente for ver o crescimento de 21%, 2010 a 2011, 8% de 2011 para 2012. Então, temos 2,6 milhões de passageiros ano em 2012. E pretendemos agora, em 2013, chegar praticamente a 3 mil milhões de passageiros transportados pelos transportes ferroviários brasileiros. Aqui um panorama da rede metroferroviária no Brasil.
Em 2011, praticamente 996 quilômetros de extensão. 2012, 1.028. 3.624 coches, com 3.919 composições. 467 estações, agora em 2012, 491 estações. São 37 linhas, com agora 2012, 38 linhas. Isso é uma coisa interessante, participação dos sistemas de transporte urbano em las cidades brasileiras. Em 2011, nós tínhamos 39%, era transporte individual motorizado, 25% autobus e apenas 3,8% trenes. Nós temos que realmente potencializar a virada da matriz modal de transporte no nosso país. Nós temos o sentimento que país rico é onde o rico anda de transporte público, e não que o pessoal menos carente, quer dizer, aliás, mais carente, menos favorecido, anda de automóvel ou transporte individual. Algumas inversões que eu acho que vale a pena passar aos senhores. O Brasil pode duplicar sua rede metroferroviária de passageiros nos próximos 5 anos. Com 24 projetos já adiantados, grande parte da licitação e execução em Brasília pode vir a duplicar sua rede metroferroviária de passageiros até 2018. São 1.136 quilômetros em 9 projetos de ferrocarriles, que incluem metros, VLT, monorail e trens regionais que serão restaurados. Nós já tivemos trens regionais, devemos estar agora restaurando os trens regionais. Projetos para El Mundial de Futebol, Copa do Mundo, 2014 e das Olimpíadas. Praticamente os investimentos estão mais concentrados no Rio de Janeiro. Muito embora... Como é que eu faço o ponto aqui assim? Como é que você faz o sinótico aqui? Só apertar aqui? E apertar o vermelhinho, aquele vermelhinho, só de sinótico. Né? Acho que não tem mais, né? Ah, tá aqui, tá aqui, ok. Aqui. A maior concentração dos nossos inversões serão no Rio de Janeiro, com uma ampliação e modernização da linha 1 do metrô, modernização da linha 2 do metro, expansão das linhas 3 e 4 do metrô e renovação de 4 linhas da Supervia, bem como os outros estados, Cuiabá com VLT, Brasília, Distrito Federal com VLT, São Paulo, inclusão do monorail, linha 17, também Fortaleza. Só para mostrar aos senhores, praticamente quase todos os estados, nós estamos tendo inversões significativas, né? Desde Fortaleza, todos os estados brasileiros, Fortaleza, João Pessoa, Natal com VLT, Metro de Salvador, trenes, monorail na linha 18, extensão da linha 5, metro na Baixada Santista, aqui em São Paulo, metrô de Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Cuiabá. Praticamente todos os estados que contemplam também a Copa, e até 2018 nós estaremos com inversões significativos que montam um montante de 100 mil milhões de inversões. Para a efetuação de mais de 60 projetos, que são esses daqui. Programas estaduais de metrô de São Paulo, linha 15, 17, extensão da linha 4, quer dizer, São Paulo, uma concentração muito forte de inversões. Programas estaduais também na CPTM em São Paulo, extensão de Itapevi, extensão de Grajaú, Expresso ABC, linha 13, programas estaduais da MTU e programas estaduais também com a volta dos trens regionais. Aqui são projetos veículos ligeiros sobre riles. Sobral, desde a parte do nordeste do Brasil até a parte do sul,
com um projeto inovador, que são os projetos de veículos leves sobre trilhos. Acho que é importante dizer também que dos projetos trens regionais federais, 14 seções com mais de 1.907 quilômetros. E também o trem de alta velocidade, que vai acontecer entre Rio de Janeiro e Campinas, numa extensão de 511 quilômetros. O que a gente defende quanto aos nossos desafios e aonde nós queremos chegar? Ampliar la opção por el modo metro ferroviário, desarrollo tecnológico, material rodante, segurança operacional, prazos de implantação, consumo de energia, custos de manutenção e operação, reduzir de custos, implantação, manutenção e operação, financiamento, recursos públicos, PPP. Essa é a nova modalidade que nós estamos implementando no Brasil, que são as PPPs. Agora mesmo a linha 6 foi o Odebrecht que ganhou em São Paulo, uma PPP que é uma participação público-privada, né? Parte ente privado e parte governo federal ou governo estatal. Gestão de projetos, formação, los organismos de gestão conjunta de articulação e supervisão. E, por fim, a Associação Nacional de los Transportadores de Passageiros sobre Rieles trabalha de maneira integrada com entidades operadoras de los sistemas e com a indústria metroferroviária, además de defender como ponto central a aplicação de las inversões em sector. Era isso que eu tinha que apresentar aos senhores. Graças, muito obrigado.